Quando chega alguém de fora, ainda com o frescor do cheiro de vento nas roupas e com a cara vermelha do frio, dá vontade de enterrar a cabeça nos cobertores para não pensar sempre o mesmo. Quando é que poderemos ir lá fora e respirar o ar e a liberdade? O Diário de Anne Frank, sexta-feira, 24 de dezembro de 1943. Olá pessoal, eu sou a Karen e esse é meu primeiro vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre o livro O Diário de Anne Frank. Eu estou aqui com 2 exemplares e esse aqui é muito bonito, tem as imagens da Anne e da família dela, tudo bonitinho. E antes de falar sobre esse livro, eu queria ler algumas das partes que mais marcaram e explicar pra vocês quem era a Anne. Provavelmente vocês já devem ter lido ou visto alguma imagem falando com essas frases no fundo, porque são muito famosas. E a minha favorita é essa aqui que tá nesse exemplar, na capa, que é: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Esse livro, ele é cheio de frases assim, na verdade eu considero um livro super forte, muito triste. Não é uma história bonita, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, então o livro em si, a história em si é muito triste. E é uma história real, então não tem muito spoiler, porque a vida dela é uma história real e todo mundo já sabe o que acontece no final. E pra explicar pra vocês quem era a Anne, eu vou ler um pouco da sinopse desse modelo aqui pra vocês entenderem, que é um resumo. No auge da Segunda Guerra Mundial, uma garota ganha em seu aniversário de 13 anos um caderno de autógrafos. Tinha um fecho, capa dura de tecido xadrez vermelho e branco. O nome da garota era Anne Frank e ela gostava muito de escrever. Por isso transforma o caderno em um diário. Menos de um mês depois, Anne, a irmã Margot e os pais vão para o esconderijo secreto, onde passam mais de 2 anos, com outras 4 pessoas, para não serem enviados para um campo de concentração. Os nazistas acharam o esconderijo e o grupo não escapou do Holocausto. Anne, que era judia, morreu pouco antes de fazer 16 anos. Porém, o diário onde foram narrados os momentos sobre a vida de Anne Frank e os acontecimentos vivenciados no anexo secreto sobreviveu ao tempo. Foi publicado pela primeira vez em 1947 e se tornou um dos livros mais lidos no mundo, traduzido por mais de 60 idiomas. Anne ganhou um diário, na verdade era um caderno de autógrafos, no seu aniversário. Como ela gostava muito de escrever e de ler também, ela fez desse caderno um diário. No dia 14 de junho de 1942, em um domingo, que ela escreve as suas primeiras palavras no diário. E a sua última escrita, a última vez que ela conseguiu escrever, foi terça-feira, 1º de agosto de 1944, 2 anos depois. Anne morava com sua mãe e o seu pai na Holanda, na época da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo sabe o que aconteceu com os judeus nessa época, no Holocausto. Mas quando a Anne começou a escrever o diário, a vida dela era, entre aspas, estava normal. A guerra já estava começando, tanto porque eles já eram obrigados a andar com a estrela. Os judeus eram obrigados com a estrela, eles não podiam ir para lugares junto com as outras pessoas, eles não podiam pegar busões, eles só podiam andar de bicicleta ou a pé. E a Anne, no começo do livro, ela retrata toda essa realidade, mas no começo ainda não é algo triste, mas a vida dela ela tava vivendo como uma criança de 15 anos, na medida do possível, como uma judeu em 1940 e poucos. E aí, ela começa a escrever a sua vida, o seu cotidiano normal, a escola, os amigos, as paqueras, a família. E assim foi a vida da Anne. Em dia 3 de julho de 1942, ela chegou a escrever sobre Harry, uma paquera dela. Ainda não tinha tanta citação sobre os nazistas, até que no dia 5 de julho de 1942, 2 dias depois, ela escreveu algo dizendo assim: alguns dias, quando estávamos passeando, o papai me disse que provavelmente teremos que nos esconder. Disse que vai ser difícil viver isolados do mundo. Perguntei por que ele falava assim. Sabe que há mais de 1 ano estamos guardando roupas, móveis e comida em outra casa. Não queremos deixar cair o que é nosso nas unhas dos alemães. E muito menos queremos nós mesmos cair na mão deles. Por isso, não vamos esperar até que venham nos buscar. O rosto muito sério do meu pai me inquietou. Então quando, papai? Não se preocupe, minha filha. Saberá a tempo. Goze a sua liberdade enquanto foi possível. Foi tudo. Tomara que o tal dia ainda esteja longe. Sua Anne. E aí, na quarta-feira, dia 8 de julho de 1942, Anne escreve o seguinte: entre domingo de manhã e hoje, foi como se tivessem se passado muitos anos. Aconteceram muitas coisas. É como se a Terra estivesse toda ela transformada. Contudo, Kitty, ainda estou viva. E é isso o principal. Sim, estou viva, mas não queira saber de que maneira. É possível que hoje você não me entendesse. Por isso, antes de mais nada, vou contar o que se passou. Kitty, que a Anne fala aqui no diário, é o nome que ela deu pro diário dela, lá quando ela começou a escrever. Ela dizia que ela não tinha uma amiga de verdade, então ela fez do seu diário a sua melhor amiga. E durante 2 anos, ela escreveu tudo o que aconteceu no anexo secreto, onde ela estava com a família e mais a família dos Van Dansky
Desculpa, gente, se eu falar errado o nome, porque eu não sei a pronúncia mesmo. Mas ela tava lá no anexo com outra família. E mais tarde chega um dentista, um doutor, que também fica com eles lá no anexo, também era judeu. Fazer uma resenha do diário da Anne é muito difícil, porque o livro todo ele é recheado de muita informação pequena. Então, antes de tudo, eu quero recomendar que vocês leiam, porque nada do que eu falar aqui vai ser tratado como spoiler, porque o livro em si, você só vai saber da história dela toda mesmo se você ler o livro. Existem filmes, eu cheguei a ver um filme sobre Anne. Eu prefiro, é claro, né, como a maioria dos escritores, eu prefiro o livro, mas os filmes também são muito bons, são fortes também, mas são muito bons. Eu li o livro da Anne há muito tempo atrás, então há muito tempo atrás eu estou relendo, ganhei esse aqui não é meu, mas esse aqui é meu. Eu ganhei faz algumas semanas, então eu estou relendo, então provavelmente vai ter muita informação que eu não vou lembrar, nome, detalhe que eu não vou lembrar. Acho que Anne foi o primeiro livro grande, grosso, assim, que eu cheguei a ler. Não sei se eu fiz a escolha certa pra começar a leitura, porque o livro em si é muito pesado. É tudo tratado com leveza, porque ela tinha 15, 16 anos na época, mas a história em si é muito triste. A história do Holocausto em si é muito triste, é muita crueldade. Mas em si o livro é muito bom, então mesmo que você seja sensível, é muito importante ler, porque é um pouco da história. De história eu acho que todo mundo deveria saber. Então vamos falar um pouquinho da família. Em questão à relação da Anne e da sua família, é um pouco complicado, porque a Anne não tinha uma relação muito boa com a mãe dela. Ela era muito, muito próxima do pai dela, que inclusive foi quem sobreviveu e quem entregou o diário da filha para virar um livro. Ele foi o único sobrevivente da família, na verdade, de todos que estavam lá. A relação dela com a mãe dela era um pouco conturbada, com a irmã dela também, mas ela sempre foi muito próxima do pai dela. A Anne era uma menina apaixonada pela vida, e você vê o crescimento dela e o amadurecimento dela no livro. É perceptível até na forma de escrita dela do começo, vai ficando um pouco mais madura, mas nunca perdendo a essência dela de Anne, que ela é a mesma pessoa desde quando começou o livro, apesar de todos os acontecimentos. Bom, o livro, por incrível que pareça mesmo, eu não esperava quando eu lia. Tem um romance, não diria um romance, tem algo relacionado a isso, um relacionamento entre ela e o Peter, não sei dizer, que era o filho da família que tava com ela. Então era os Van Dans, que eram o pai, a mãe e o Peter. A relação dela com a outra família também não era das melhores, era muito conturbado. E o livro em si é uma parte pequena do livro, né? Não é tipo mais alguns trechos que fala da relação dela com o Peter, do um pouco de um romance. Que, gente, era um momento difícil, mas mesmo assim, uma menina de 16 anos tem algo relacionado a isso. O livro todo fala muito sobre as dificuldades que a Anne passava, sobre o silêncio que ela tinha que fazer, sobre os episódios super tristes com a falta de comida. Eles conviviam com o terror e o medo de serem descobertos pelos nazistas. E nesse período, é óbvio que se eles ficassem lá, a família toda escondida no esconderijo, durante 2 anos, seria impossível para eles viverem lá sem a ajuda de alguém. Então tinha gente que ajudava eles, que inclusive eu vou deixar os nomes faltando pra vocês, porque eu sou muito ruim na pronúncia. E eles só sobreviveram esses 2 anos com a ajuda de amigos que levavam mantimentos, que faziam o possível e o impossível pra proteger eles no anexo secreto. Sobre o anexo em si, inclusive tem meio que um tour em 3D. Creio eu que tenha virado um museu. Então, se você for lá pra cidade de Amsterdã, você consegue visitar o anexo secreto. Mas, de qualquer forma, existe um tour 3D pela internet que você consegue ver certinho, entrar, subir as escadas, tipo, dar a volta e meia, pra você ver como era em si o lugar. Era algo precário porque era um lugar tecnicamente muito pequeno pra muita gente. E no livro ela explica, tem até uma planta, inclusive, aqui. Eu não sei se no meu outro livro não tinha, então provavelmente seja algo da edição. Perdão se eu estiver falando uma coisa errada, mas existe aqui meio que uma planta do anexo. E como eu disse, era algo precário. Se eu fosse falar aqui pra vocês sobre cada pessoa que vivia no anexo com a Anne, com a família dela, com a família dos Van Dans, provavelmente eu tô falando errado, com a outra família que estava hospedada com ela, com o dentista que estava hospedado com elas, seria um vídeo extremamente grande. Então o que eu tenho para dizer para vocês sobre a relação da Anne com o resto da casa era complicado.
O livro todo retrata isso e a gente percebe que a relação dela com o resto das pessoas eram complicadas. Como eu disse, a pessoa que ela era mais próxima era o pai, então a gente vê muitos conflitos, tanto também porque ela era uma adolescente de 15 anos, perdendo a vida dela toda, e foi algo que ela não começou a perder numa data específica. A liberdade que ela tinha, ela foi perdendo há muito tempo atrás. Quando começou, ela foi perdendo há muito tempo atrás, com as pessoas tirando cada vez um pouquinho mais a liberdade dela, da vida dela, até ela ser levada ao extremo e ser morta num campo de concentração. Eu queria muito contar pra vocês o final da história como um final feliz. Ela sobreviveu, tem um documentário dela na Netflix falando, mas infelizmente não, ela não sobreviveu. Ela foi levada pelos nazistas e a última vez que ela escreveu foi 1º de agosto de 1944. Essa última página do diário dela é extremamente triste, como o livro todo mas o final é o que mais aperta o coração. Pra acabar, eu já vou ler pra vocês o que aconteceu depois, mas antes disso eu queria ler pra vocês uma frase do dia 11 de abril de 1944, terça-feira, lá no finalzinho mesmo. E ela diz assim: vai chegar um dia em que essa guerra medonha acabará. Vai chegar um dia em que nós voltaremos a ser gente como os outros e não apenas judeus. A história da Anne é um pouco do que aconteceu no Holocausto, porque a história dela se repetiu muitas vezes com muitos outros judeus. Então é só um pouquinho pra gente ter uma ideia, porque existiram várias Annes por aí que ficaram escondidos, que perderam a vida toda, felizmente, escondidos ou em um campo de concentração. Eu vou ler pra vocês o final, aí já acabando o vídeo, que isso foi só mais uma introdução sobre o livro dela, porque como eu disse, não é um livro que eu possa chegar aqui pra vocês e contar a história dela toda, porque é uma história real e é impossível resumir tudo em um vídeo de, seja lá, 1 hora ou mais. É impossível. Então eu digo pra vocês comprarem o livro. A primeira vez que eu li, eu não comprei. Pelo que eu me lembro, eu achei em casa, que o governo deu pra uma das minhas irmãs, da escola mesmo. E aí eu li e eu me apaixonei pelo livro, pela história da Anne. E aí eu vou ler pra vocês sobre o que aconteceu depois da última página do diário da Anne. Não sei falar nem português direito, quem dirá outra língua. Mas brincadeira, gente, vou ficar devendo pra vocês as pronúncias dos lugares. Eu vou falar o que eu estou lendo mas aí vai estar um nomezinho aqui pra vocês lerem. O que aconteceu depois? A última anotação do diário de Anne Frank foi no dia 1º de agosto de 1944. No dia 4 de agosto, o esconderijo foi descoberto e todos foram presos. Ficaram todos em Westerbork, perdão pela pronúncia, maior campo de concentração alemão na Holanda. No dia 3 de setembro, amontoados em vagões de gado, os judeus foram levados para Auschwitz, o mais famoso centro de extermínio na Polônia ocupada. Edith Frank, mãe de Anne, morreu em 5 de janeiro em Auschwitz. Anne e Margot foram enviadas no final de outubro de 1944 para Bergen-Belsen, na Alemanha. Contraíram tifo e morreram provavelmente em março de 1945. Foram sepultados anonimamente em valas comuns. O anexo secreto foi saqueado e destruído durante a batida policial. Mip e Eli, que foram um dos que ajudaram a família da Anne, que não foram presos, recolheram e guardaram o diário de Anne Frank e entregaram a Otto Frank, pai de Anne, quando ele retornou ao local depois da guerra. A família chamada de Van Damme no diário de Anne tinha o nome real de Van Pils Herman. O pai morreu na câmara de gás. Petronella, a mãe, também não sobreviveu, mas não há registros da data em que morreu. Em Theresienstadt, na Boêmia, hoje parte da República Tcheca, para onde foi enviada em abril de 1945. Peter foi conduzido para a Longa Marcha da Morte, juntamente com mais 11.000 pioneiros, em Auschwitz e Mauthausen, na Áustria, onde morreu em maio de 1945. Dussel, cujo nome real era Fritz Pfeffer, morreu em 1944 no campo de concentração de Neuengamme, perto de Hamburgo, na Alemanha. Copius, que estava doente, foi libertado em setembro de 1944 no campo de Amersfoort, na Holanda. Viveu em Amsterdã até sua morte em 1959. Shirley escapou da prisão em março de 1945. Emigrou para o Canadá em 1955 e morreu em Toronto em 1989. Bip morreu em Amsterdã em 1983 e Mip completou 100 anos e viveu até janeiro de 2010, enquanto seu marido faleceu em 1993. Otto Frank escapou por milagres, pois tinha sido enviado para um hospital em novembro.
e ali ainda se encontrava quando o campo foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 1945, juntamente com alguns poucos sobreviventes. Ele foi removido para Galícia e finalmente chegou a porto de Odessa, no Mar Negro, onde o navio neozelandês o conduziu de volta à Europa. Em 1953, Otto Frank se casou com Elfriede, é um nome diferente aqui, Geringer Markowitz, que tinha sobrevivido em Auschwitz junto com a sua filha Eva. Em 1953, o casal se mudou para Basília, na Suíça, onde moravam os parentes de Otto. Alguns anos depois, Otto e Fritz se mudaram para Birsfelden, também na Suíça. Otto morreu em 1980. Foi ele o principal divulgador do Diário de Anne Frank. Criou em 1963 uma fundação com o nome da filha na Suíça. Como eu disse, o pai da Anne foi o único que sobreviveu da família dela e quem deu o diário para virar um livro. Toda vez que eu vejo algo relacionado à história da Anne, pra mim é muito forte, é muito triste. E pra acabar, o que eu tenho pra falar do livro todo, em geral, independente do final, é um livro muito bonito, porque é bonito ver a esperança que a Anne tinha. Ela nunca perdeu a fé e a esperança na humanidade, ela nunca desacreditou que as coisas poderiam mudar algum dia, tanto que, como eu li pra vocês, ela ainda acreditava que um dia a guerra ia acabar, e realmente acabou, mas infelizmente ela não ficou aqui pra ver. É impossível ler, na verdade é possível, né, não sei, mas pra mim é impossível ler alguns trechos, ou o livro em si, sem pelo menos derramar uma lágrima, porque ainda mais eu que tenho a idade da Anne, acho que sou um pouquinho mais velha que ela, é muito triste, porque a gente percebe tudo que ela perdeu. Então é triste ver a definição uma frase, uma palavra que eu poderia dar para esse livro seria triste. Mas infelizmente é uma coisa que aconteceu e foi uma guerra, gente. Uma guerra, maldade, holocausto, nazismo. E, infelizmente nós estamos vendo uma outra guerra acontecendo. Todos nós possamos ter a esperança que a Anne teve até o fim da vida dela. Ela nunca deixou de acreditar na bondade da raça humana, que nós possamos ter um pouco do que ela teve, que é esperança. Existem vários documentários sobre amigos que falaram sobre a Anne, sobre sobreviventes do Holocausto, e é muito interessante vocês pesquisarem saber, pesquisarem assistir, pesquisarem ler. Existem com certeza outros livros, outras histórias sobre o nazismo na época, com outros pontos de vista de outras pessoas. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha atiçado um pouquinho da curiosidade de vocês para ler esse livro maravilhoso. Eu não dei tanto detalhe porque é um livro que é importante ler, então para você entender a história toda é importante você ler. Eu só queria trazer esse livro pra cá, pro canal, como a minha primeira resenha, mesmo sendo um assunto tão pesado. Queria trazer ele porque é um dos meus livros favoritos. Eu li há muito tempo e mesmo assim eu nunca esqueci. Eu estou relendo agora, eu nunca vou esquecer desse livro, então eu recomendo muito que vocês leiam. Se inscrevam aqui no canal porque vai ter vídeo e eu prometo pra vocês que vai ter resenha de livro mais leve, com histórias mais fluidas, que a gente não fique tão triste um pouco pra fugir da realidade. Mas é isso, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha pra alguém que quer saber um pouquinho da história da Anne, também pra você recomendar esse livro. Um beijo e até a próxima!